Quando trabalhamos com planilhas muito extensas, podemos ter um pequeno problema ao manipulá-las. Por exemplo, ao mover a barra de rolagem para a direita ou para baixo, nós vamos perder a referência de alguns valores que podem ficar acima ou à esquerda, como nós temos neste caso aqui. Imagine que eu quero visualizar um valor que está um pouco à direita da planilha. Ao mover a barra de rolagem, eu não consigo visualizar os valores à esquerda. O mesmo vai acontecer quando eu começar a rolar a planilha para baixo. E neste caso, vou perder referência, por exemplo, ao nome das colunas. Eu tenho aqui duas datas e eu não sei exatamente o que elas significam. Mas nós podemos resolver isso utilizando um recurso chamado congelar painéis. Neste caso, nós vamos definir o que nós queremos que fique fixo em uma janela ao rolar a barra de rolagem. Para você utilizar este recurso, basta clicar no menu Exibir e nós temos aqui a opção de congelar painéis. Vamos começar falando sobre o congelamento da linha superior ou da primeira coluna. Ao escolher uma dessas duas últimas opções, a linha ou a coluna será congelada. Eu vou clicar aqui para congelar a linha superior. Perceba que, ao rolar a planilha para baixo, agora o cabeçalho vai ficar fixo, fazendo com que apenas aquela parte não se mova. E agora eu consigo ter referência aos cabeçalhos das colunas. Eu poderia fazer o mesmo aqui com a primeira coluna, ao clicar em congelar painéis e congelar a primeira coluna. Agora, o que vai ficar fixo é a coluna. Ao mover aqui para a direita, a primeira coluna não se move. E neste caso, eu consigo saber exatamente o número da nota fiscal, representada por esta linha aqui. Mas ao rolar para baixo agora, eu vou perder referência ao cabeçalho. E é aí que entra aquela outra opção do congelamento de painéis. Nós poderemos definir exatamente a posição que nós queremos congelar. Primeiro, eu vou clicar aqui em congelar painéis e vou descongelar os painéis. Agora, eu vou clicar em uma célula onde eu quero definir o congelamento. Tudo que estiver à esquerda e acima desta célula será congelado. Por exemplo, imagine que eu quero definir que a primeira e a segunda coluna fique fixa e também a primeira e a segunda linha. Neste caso, eu vou clicar na célula C3 e vou fazer com que tudo que estiver à esquerda e acima dessa célula fique fixo, clicando no menu Exibir, Congelar painéis e depois congelar painéis novamente. Perceba que duas linhas foram traçadas, definindo agora o que está fixo. Ao rolar para baixo, a primeira e a segunda linha está congelada, e ao rolar para a direita, a primeira e a segunda coluna também está congelada. Eu vou clicar novamente em Exibir e congelar painéis para descongelar os painéis. Uma outra opção que nós temos é dividir a planilha. E nós vamos fazer isso como fizemos o congelamento de painéis, mas o comportamento será um pouco diferente. Por exemplo, se eu clicar nesta célula, tudo que estiver à esquerda e acima será dividido. Então, basta eu clicar aqui no menu Exibição, Dividir. E note que nós temos agora duas linhas mostrando a divisão. A diferença é que agora eu posso rolar as informações, mas eu posso clicar aqui e mover cada uma delas de forma independente. Então, eu posso clicar em uma célula aqui, fazer uma alteração, depois clicar nesta célula e fazer outra alteração. Bom, até aqui parece que o comportamento é o mesmo, mas a diferença é que em cada uma dessas divisões nós temos barras de rolagens dedicadas. Isso significa que eu posso fazer uma rolagem somente nesta parte de cima ou fazer outra rolagem somente nesta parte de baixo. Da mesma forma, eu posso rolar aqui à esquerda ou à direita, como se eu tivesse quatro planilhas. E isso pode fazer com que em algum momento eu tenha informações repetidas, como eu consigo visualizar aqui o número da nota fiscal selecionada nos quatro cantos. Em algumas situações, isso vai te dar muito mais produtividade, pois vai fazer com que você possa visualizar quatro regiões distintas da planilha sem precisar ficar rolando barras de rolagem e podendo alternar entre elas aqui, simplesmente clicando em cada uma das células. Mas imagine agora que você queira trabalhar com dois arquivos diferentes e poder compará-los entre eles e também sincronizar a rolagem dos dados. Também é possível fazer isso. Vamos fazer o seguinte, eu vou clicar aqui para remover essa divisão e agora eu vou te mostrar que eu tenho dois arquivos do Excel abertos aqui. Eu vou puxar aqui e eu tenho o congelar painéis 1 e o congelar painéis 2. São duas planilhas que possuem as mesmas colunas, mas têm dados diferentes. Imagine agora que eu quero comparar entre eles. Eu poderia, ainda aqui no menu Exibição, alternar entre essas janelas, clicando aqui no menu de alternar janelas e clicar aqui simplesmente sobre o arquivo que eu quero. E eu posso clicar novamente em Exibição e ficar alternando entre eles. Mas isso não vai tornar o nosso trabalho muito produtivo. O interessante aqui é poder dividir essas janelas. Eu vou clicar aqui no menu de divisão das janelas. Antes, eu vou maximizar a opção. E agora eu vou clicar aqui para exibir lado a lado. Perceba que ao clicar neste botão vai fazer com que os dois arquivos fiquem sendo exibidos lado a lado. Um acima e outro abaixo.
E o mais interessante é que nós temos aqui uma opção já marcada, que é a rolagem sincronizada. Isso significa que ao rolar um arquivo, automaticamente eu também estou rolando outro arquivo. E então eu poderia comparar as informações entre os dois arquivos sem precisar ficar alternando de um para o outro. Ou rolando um, depois indo para o outro e rolando o outro. Eu ainda posso modificar a disposição. Por exemplo, se eu diminuir essa janela aqui e colocar ela à esquerda e fazer o mesmo aqui com o arquivo da direita, a sincronização da rolagem ainda vai ficar ativa. Isso vai fazer com que eu possa trabalhar com os dois arquivos, rolar um e o outro também ser rolado automaticamente. Perceba que ao usar a barra de rolagem de um, a outra barra de rolagem também é utilizada. Muito interessante essa opção, não é? Utilize ela sempre que você quiser trabalhar com comparações de arquivos diferentes e não quiser ficar trocando de um para o outro arquivo.